hoje eu li uma notícia de que Tarcísio irá encontrar com o Bolsonaro dia 29. Segunda-feira. E vai agradecer e vai anunciar que é candidato ao governo do estado, né? Pelo que eu apurei, ele ficou ele entende, né, que esse problema com os Estados Unidos afetou a candidatura dele em São Paulo, mas principalmente a ação de Eduardo Bolsonaro, né? Que quer impor a candidatura, que se não for do pai, se a própria candidatura, né? E aí Tarcísio perdeu a paciência e agora vai se organizar para a sucessão lá para a sua reeleição em São Paulo. O PP, que forma a federação com a União Brasil, tem sim o ministro dos Esportes, André Fufuca, que também deve deixar o governo. André Fufuca. Enio, hoje eu acho que teve uma sinalização que eu considero ele o maior parasita do Brasil, mas é forte. O Brasil tem umas loucuras, que é o Kassab, né? O Kassab é aquele sujeito que não tem um voto, mas ele tem um poder, né? Bancado por essas máquinas partidárias, que o PSD é um grande partido, e ele hoje mandou um recado para o bolsonarismo, porque o Tarcísio secretário-chefe do Gabinete Civil. Ele é o secretário-chefe do Gabinete Civil de Tarcísio. E ele disse o seguinte: se o Tarcísio não for candidato, o PSD vai ter candidato. Ratinho Júnior ou o governador do Rio Grande do Sul, Leite, Eduardo Leite, pronto. O Kassab disse isso. E já é um sinal de dizer assim, olha, nós estamos juntos, certo? Se for com o Tarcísio, mas se não for com o Tarcísio, nós não estamos juntos. O Nogueira fez a mesma coisa. Foi um recado, Enio, para a família Bolsonaro, para aquelas pessoas que têm um sobrenome Bolsonaro. E o Tarcísio, ele está muito mais... porque ele vai... se disse aquela notícia. E aí o Tarcísio passou a apanhar, que ele já está apanhando do Lula, né, do PT, de todos os petistas. Ele passou a apanhar também da extrema direita, porque algumas pessoas colocaram o Tarcísio e a Michelle como concorrentes, sabe? E para a Michelle dar certo, teria que destruir o Tarcísio. Veja como é que o pessoal pensa. Então o Tarcísio está perdendo popularidade de São Paulo. Por quê? Porque não é com a esquerda crescendo, não. É que o bolsonarismo de São Paulo e a mídia, essa mídia nojenta do Brasil, essa grande empresa, colocou que Tarcísio é centro. De onde é que Tarcísio é centro? Se a carreira dele, toda política, ministro e governador, foi pela direita. O fato dele ser comportado, foi assim, Rogério Marinho também é centro. Agora, para alguns analistas, o Tarcísio cometeu um erro crasso. Foi nessa última manifestação, ele assumiu uma postura de pré-candidato. Até então, ele era só candidato à reeleição. Hipotecava, demonstrava apoio a Jair Bolsonaro, mas em momento algum, ele se declarou pré-candidato. Mas tem uma coisa que... E aí as pessoas, o que é que os analistas diziam? A partir do momento em que Tarcísio se declarar pré-candidato, obviamente, ele não se declarou pré-candidato, mas o discurso dele foi muito incisivo, né? Foi discurso de pré-candidato, sim. Então, a partir do momento em que Tarcísio assumiu essa condição, ele começou a levar cacete. E tem uma coisa que eu não sabia, mas eu li em alguns veículos essa semana, que o Tarcísio frequentava a casa do Alexandre de Moraes em São Paulo. Eles não se falam. Não. Eles estão se falando. Pois mas o Tarcísio frequentava a casa do Alexandre de Moraes, tinha os jantares lá, final de semana, e o Tarcísio ia sempre. Eles tratavam de tudo, menos desse problema. Eles tinham uma relação extremamente cortês e próxima. E quando o Alexandre de Moraes está assistindo, já vem o Tarcísio esculhambando com ele, dizendo que ele é um ministro tirando. Um suricato planaltino me disse o seguinte, que após o discurso, um dos assessores de Tarcísio disse bem assim, obviamente que eu não vou reproduzir aqui a conversa, que eu não vi, nem muito menos o jornalista, mas ele disse que ele soube, através desse assessor de Tarcísio, que disse assim, o senhor foi muito duro
foi muito incisivo com o Alexandre de Moraes. Como o senhor tem essa liberdade, como o senhor tem essa proximidade do ministro, ligue para ele para se explicar. Ligue para ele. Diz que o Tarcísio tentou ligar 9 vezes para ele e ele não atendeu. Mas eu acho que o movimento do governador de São Paulo, ele foi correto no timing. O Bolsonaro estava condenado, ele era cobrado para ter um gesto para essa militância. O momento era esse. Se ele tivesse feito lá atrás, ele ia se queimar demais. Se ele deixasse para fazer isso lá na frente, ele ia chegar atrás. Ele precisava logo demonstrar, no momento da condenação, quando essa base estava finalmente órfã, ele tinha que fazer um aceno. Ainda tem um bocado de tempo pela frente para ele construir outras percepções de que pode ser um candidato de uma direita mais moderada, com esse aceno já dado e com o Bolsonaro indicando que deverá abençoar essa postulação que ele vai fazer. Acho que ele tem tempo para reparar isso aí. Inclusive eu li ontem, não lembro qual foi a coluna, de um jornalista aí, que o Bolsonaro ligou para o filho, Eduardo Bolsonaro, e mandou ele ficar de boca calada, né? Diante de toda essa celeuma, todo esse problema que o Eduardo Bolsonaro está causando e vem causando dos Estados Unidos. Enio, a gente está a gente está justamente um ano, hoje é que dia 26, né? A eleição é dia 3 de outubro, estamos a um ano do primeiro turno da eleição, e essa indefinição, essa insegurança, mas o que eu acho mais grave em relação da direita é o fogo amigo. É a desconstrução que está se fazendo em relação a ter um Bolsonaro, e a gente vai viver igual o peronismo foi na Argentina, ou a gente vai, é uma monarquia, porque assim, é muito absurdo isso. Eu acho que a direita tem outros nomes, eu vejo qualquer um dos 4 governadores aí, que são postulantes, o Tarcísio, o Zema, o Caiado, o Ratinho Júnior, como nomes. O Leite eu não acho, Eduardo Leite eu não acho um bom nome, mas esses 4 eu acho. Fora, no Senado também tem alguns nomes que podem vir. O Rogério Marinho é um, mas eu acredito que nesse momento está longe de ter um tamanho para ser candidato a presidente, porque não tem uma densidade eleitoral. Bom, mas o fato é que a gente não pode ficar refém de uma família. Não, o problema pode. é que tem 4 com o sobrenome Bolsonaro, né? Tem Eduardo, tem Flávio, tem Michele, né? E o Carlos, né? E o quinto seria Bolsonaro, que está inelegível. Olha, aquela história de Tarcísio, olha que coisa bizarra. Tarcísio era muito cobrado porque não batia no Supremo, né? Ele era muito cobrado pela direita mais bolsonarista, né? Aquela direita lá dos bolsonaristas. Quando ele vai na Paulista e ele vai para cima do Supremo, o que aconteceu? Né? Teve aquela reação do Supremo e teve a reação do bolsonarismo dizendo, tá vendo, ele quer ser candidato, pegue pau em Tarcísio. Foi aí que ele se sentiu traído, né? Foi aí que ele se sentiu traído. Mas é o que o Gustavo está dizendo, é o fogo amigo. É o fogo amigo. Aí ele disse, como é? Quer dizer que é assim? Quer dizer, eu vou ficar na minha zona de conforto. Eu vou para a reeleição. Observando o cenário político brasileiro, quando começou, um pouquinho antes de toda essa polêmica envolvendo aí as taxas, a sobretaxa no Brasil e tudo, todo esse imbróglio envolvendo Brasil e Estados Unidos, Trump e o governo Lula e tal, eu sempre achei o Lula favorito. Eu ainda continuo com a mesma convicção que só tem um candidato hoje, observando hoje, o cenário atual, só tem um candidato hoje que pode competir com o Lula. Não estou dizendo que vai ganhar, não. Eu estou dizendo, com chances de competir com Lula, na minha opinião, é o Tarcísio de Freitas. Nenhum desses nomes aí que vão surgir, o Zema, o Caiado, o Eduardo Milk, Ratinho, nenhum desses definitivamente, decididamente não me convencem, né? Mas eu acho ainda Tarcísio o nome da direita. É o nome. É o único em condições de disputar. Você que está nos assistindo acha que o Tarcísio é o único nome? Se você acha, deixe no chat sua opinião, seguida pela confirmação do voto, que é o like. Deixando o like. Ednart, é Tarcísio. Então, não é. E aí confirma isso com um likezinho, tá bom?
Daqui a pouco, lá na frente, a gente traz o resultado dessa enquete para vocês.